estão falando sobre gramado de plástico, estão falando sobre os shows que o Palmeiras faz, futebol, que seria... É isso que o BAP, inclusive, em entrevistas recentes. Então parece que... Faz isso. Você pode limitar geograficamente, você pode criar algumas limitações para que o buraco não seja tão grande. O que pega pra mim é o Grêmio e o Inter virarem o Betis e o Sevilha. Isso pega pra mim. Eu acho que tudo tem que ser organizado, sim. Tudo tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia? Aí tem um jogador em Minas que joga... Temos que nos preocupar com o desequilíbrio do campeonato. E quando o São Paulo era o soberano, havia essa preocupação? Quando o Corinthians era dominante? Quando o Palmeiras era é só quando o time que eu não gosto é o que tá na frente. Aí tem que mudar. É um mito. É um mito! Fala comigo, seus mitos é nação. Olha, hoje o vídeo está fantástico. Em especial, trago aqui toda a preocupação com futebol igualitário e injusto. Engraçado que ninguém tinha essa preocupação antes, quando o Flamengo estava mal há anos atrás e decidiu finalmente tomar o seu remédio amargo. Teve jantada aqui com todo respeito ao tal do Júlio Gomes e eu também vou aqui me posicionar no final do vídeo, ok? Os créditos vou deixar no início de cada vídeo, vou lá conferir os canais que estão na própria descrição do vídeo. Mitos. Esse vídeo aqui vai ser bem próximo do horário do jogo do Mengão, então eu tenho consciência que o alcance tende a ser menor. Por favor, me ajude no engajamento aí, salve pra assistir mais tarde esse vídeo aí, enfim, mas me ajude, ok? Bora pro conteúdo, teus mitos, vambora, hein? Vamos lá. Bora! Alta, a dinâmica do jogo, vocês conseguem perceber a velocidade que é? Ela não trava, não para, não salta, não há buracos, é dinâmico. Isso já estou sempre a comparar o futebol com a Fórmula 1. Os gramados ruins é como correr numa pista cheia de água. E há muitos aqui. Muitos. Como é que vocês querem que um gramado dure quando duas equipas jogam 6 vezes, 7 vezes no mesmo gramado o mês inteiro? É impossível. É impossível. Então, se é para ter gramados ruins, eu prefiro sintéticos bons. Sintéticos bons, não é sintéticos ruins. Se é sintéticos ruins, há que cobrar. Se não está bom, troca. Foi justamente de Flamengo e Fluminense no Maracanã que ele falou, né? Olha só, há 4 semanas atrás, ó, até o banco de reservas do Maracanã ficou cheio de água. Tá tudo molhado com a forte chuva durante Fluminense e Flamengo. Aqui, com certeza, o Abel ele fez uma referência mesmo a essas duas equipes. Não foi só um achismo meu não, né? Uma impressão minha não. Agora que eu vi que o jogo, inclusive, que aconteceu isso foi justamente de Fluminense e de Flamengo. As equipes que atuam ao mesmo tempo no mesmo estádio. E isso parece até uma estratégia. Eles estão se municiando contra nós. Estão falando sobre gramado de plástico, estão falando sobre os shows que o Palmeiras faz, que seria ali, né, um desvio do teor principal do produto futebol. É isso que o BAP, inclusive, entrevistas recentes. Então parece que isso é uma forma do Palmeiras contra-atacar. Não, então, se a gente faz shows, eles utilizam um estádio para 2 equipes. Será que tá certo isso também? Parece que eles colocam dessa forma, né? E talvez o Abel, ele traz essa ilustração justamente para começar a partir daí um ponto até mesmo de contra-argumentação, de defesa para aquilo que o Flamengo e outras equipes também, como o Corinthians, por exemplo, tem se municiado contra o Palmeiras. E, meus amigos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o processo de compra do Vasco por parte do enteado da Leila, do filho do Lamáquia, ele avançou em mais um trâmite. Já houve ali a troca de documentação, o filho da Leila, né, o grupo do filho da Leila já mostrou em questões ali de valores financeiros que tem condições sim de arcar com os custos, então tem toda ali uma auditoria financeira que acontece para saber o grupo que está comprando, se eles têm realmente uma comprovação financeira que tem condição de fazer os aportes necessários. Essa troca de documentação já aconteceu, essa análise já aconteceu e mais um passo foi dado próximo à efetivação dessa venda, tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou. Proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, um jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia, da base. Você pode limitar geograficamente, até a Inglaterra, que é desse tamanho perto do Brasil, faz isso. Você pode limitar geograficamente, você pode criar algumas limitações para que o buraco não seja tão grande. O que pega pra mim é o Grêmio e o Inter virarem o Betis e o Sevilha. Isso pega pra mim. Eu acho que tudo tem que ser organizado, sim. Tudo tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia? Aí tem um jogador em Minas que joga pra
cacete num time pequeno. Tô falando da base, Casão. Então, mas tudo bem. Da base, mas 14 anos. 14 Então, peraí. anos. 14 anos ele vai ser obrigado a jogar na Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde Você vai no nasceu. futebol local. Pô, mas aí você censura. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Quer dizer, Mas tudo bem, você tá matando os clubes. Matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Juro. Você não pode falar você. Existe na Europa inteira. Na Europa inteira o Manchester não pode ir lá em Londres pegar o jogador da base. Você tá comparando o país da Europa com o Brasil? Ué, mas ainda mais. Quer dizer, se a Europa, que é desse tamanho, limita geograficamente o scout de jogadores de 12, 13, 14 anos, imagina o Brasil, que é desse tamanho. Ainda mais razão pra no Brasil você limitar. Se na Europa o cara consegue fazer isso em 100 quilômetros. O garoto tem 13 anos. Peraí, o garoto tem 13 anos, ele nasceu em Jequié, 13 anos. Aí ele começa a se destacar. Calma, ele começa a se destacar e todo mundo começa a falar do cara. Ele não pode sair pra ir pro Vasco, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia pra jogar, porque não pode. Porque ele tem que jogar na base do estado que ele nasceu. Que isso? Não saiu. Que isso, Me parece perfeito, me parece perfeito. Porque o que tá acontecendo hoje é um sistema predatório desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. E aí todo o universo do clube do Brasil... Então não pode ir pra Europa. Não pode contratar com o europeu. Até os 18 não pode. E aí? Até os 18 não pode, até época podia. Até os 18 não pode. Então é o seguinte, quem vai ajudar a família dessas crianças que moram e nasceram na favela, na quebrada, não tem dinheiro, o pai largou, só tem a mãe, mais 4 irmãos, quem vai salvar a família? Quem vai dar o dinheiro pra eles? Casão, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tem um menino chamado Gabriel Mack, é a maior estrela da base do Grêmio, tá? Esse menino veio da favela do Rio de Janeiro, como você bem disse. Ele hoje tá lá no Grêmio, não tá conseguindo se acertar, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo... O Gabriel Mack é um menino que não tem a menor ideia do que é o Grêmio. Ele não tem nada com a cultura do Grêmio. Nada. Eu vou te falar 4 que poderiam ajudar o Gabriel Mack. Botafogo, Vasco, Flamengo ou Fluminense. O que tá fazendo lá no Grêmio? Mas só fizeram. Os clubes perderam a sua identidade. Mas iriam fazer, porque é bom jogador, iriam fazer. Hoje os clubes perderam completamente a identidade. Mas peraí, deixa eu só alinhar aqui. Júlio, o cara tá... Por que eles não fizeram, então? Como eles iam fazer? Porque não fizeram. Existe agora uma preocupação de algumas ideias são tão bizarras que, cara, como não tem vergonha sujeito de dar esse tipo de sugestão? Não vou nem falar, porque, pô, meu Deus do céu. Cara, o que você quer? Engajamento, tudo mesmo que você passa papel de bobo? Não é possível, cara. Cada sugestão... Assim, temos que nos preocupar com o desequilíbrio do campeonato. E quando o São Paulo era o soberano, havia essa preocupação? Quando o Corinthians era dominante? Quando o Palmeiras era patamate? É só quando o time que eu não gosto é o que tá na frente. Aí tem que mudar. Você pode... Mitz, e olha, é inacreditável o que a galera não... Cara, o Mauro César foi perfeito. Engraçado, né? Quando o Corinthians, quando era o São Paulo, ninguém se preocupava com condições igualitárias. Agora que o Flamengo está dominando, a galera inventa cada coisa. Agora estão se preocupando até com quem o Flamengo contrata da base. Pra quem não sabe, o Flamengo vem fazendo várias contratações visando a base, tá bom, Mitos? Até o BAP falou, inclusive, sobre isso, que vai sim começar toda uma reestruturação. Já começou uma reestruturação desde baixo, né? Pensando na base do Flamengo em si. E agora a galera vem com essa, tá de brincadeira, pô, tá tão de sacanagem. E é aquilo, a galera percebeu que a hegemonia do Flamengo tá chegando e estão fazendo de tudo pra tentar interromper isso.